Bem-vindos ao Green Eyes Podcast, onde dialogar conecta diferentes visões. Seja muito bem-vindo aí, galera, a mais um episódio. No episódio de hoje a gente vai conhecer aí e aprender um pouco mais sobre a filosofia e a espiritualidade. E para poder conduzir a gente a esses dois universos aí, eu tenho a honra de receber o Glaicon Luiz, ele é filósofo, escritor e palestrante. Seja muito bem-vindo aí, Glaicon. Obrigado por ter aceitado o convite aqui e se apresenta aí para a galera. Gratidão, Alan. Um grande prazer, uma grande honra, né? Você ter me considerado para trazer uma mensagem edificante para as pessoas aqui, né? Para tentar atingir aqueles que buscam, que precisam. Muito agradecido e uma boa tarde, boa noite, bom dia aqui, todos que nos ouvem aí pelas redes sociais. Um grande prazer estar aqui, grande honra. Maravilha, maravilha. Bom, obrigado, eu que agradeço você aceitar aí. Bom, nossa proposta aqui é sempre trazer alguém que tem um background diferente aí do que eu tenho, né? E de outros convidados, é por isso que cada episódio ele gira em torno de um tema, né? E você, o pouco contato que eu tive com você até agora, você é uma pessoa muito esclarecida sobre esses assuntos e fala muito bem sobre o assunto, e então a ideia foi convidar para poder compartilhar com mais pessoas aí esse conhecimento aí que você vem agregando ao longo aí da sua caminhada, né, dos estudos e tudo mais. Bom, então, hoje, galera, a gente vai dividir aqui o papo em dois temas, né? Um tema inicial a gente vai falar sobre a filosofia, e depois de explanar bem esse tema, a gente vai para o segundo tema, que seria a espiritualidade, né? Bom, vamos lá. Filosofia. Acho que por grande parte do público aqui e pelo pessoal da minha geração, principalmente, a gente tem contato com a filosofia só na escola, né? A gente nem sabe o que significa direito. A gente está lá fazendo diversas matérias e, para mim, tive sempre a impressão que filosofia era uma segunda matéria de história, né? Porque a filosofia ela já vem de muitos anos, né? De séculos e séculos atrás. Então, para mim, era uma grande aula de história, com figuras assim que representam esse tema, né? E esses pensamentos acerca desse assunto, né? E aí, Glauco, eu queria entender de você, como foi para você? Você já desde da escola, você tinha esse interesse? Não? Quando que você teve esse contato assim, com a filosofia para estudar, né? Para conhecer mais, né? Porque é um tema muito abrangente, né? Você tem séculos e séculos de história e é um tema que ele continua, né? Hoje a gente tem aí figuras aqui no Brasil, né? Que falam sobre filosofia, né? Alguns professores, alguns palestrantes, né? Que falam sobre esse tema. E recentemente ficou muito em alta, né? Essas palestras, esses filósofos aí, escritores, palestrantes, dando entrevista em podcast, em programas de jornais. E aí eu queria entender de você, como foi para você isso? Você destacou um ponto bem interessante, que é a filosofia, ela é apresentada nas escolas como uma extensa aula de história, né? Olha que interessante, eu nunca pensei por esse lado. E é uma verdade, né? Você sabe que existe uma crítica muito antiga acerca do valor acadêmico da filosofia, né? Porque, antes de tudo, o que é filosofia? Seria o amor, né? O amor devocional. Sofia, sabedoria. Então, seria o amor devocional, a amizade ao saber, né? Ou ter como propósito de vida o saber. E o saber seria conhecer, absorver e colocar em prática. Seria a definição do saber. Então, em essência, eu tive um diálogo com um colega meu, o que é filosofia, e nós ficamos horas para tentar definir, chegamos à conclusão que palavras não podem definir o que é filosofia, porque ela é muito mais além de uma matéria, de uma profissão, de um título acadêmico. É uma essência intrínseca a todo ser humano, a todo ser que pensa, se ele dedica sua vida ao saber, a se aprimorar em um determinado tipo de conhecimento, ele é um filósofo, inevitavelmente. Então, todo ser humano ele é um filósofo, todo ser humano ele é um pensador,
mesmo que ele não conheça esse título, mesmo que ele talvez nem conheça a história da filosofia, ele é um filósofo, se ele sabe algo. E é interessante que a filosofia, ou seja, essa devoção ao saber, o saber, ele precede qualquer ação humana, ou seja, para fazer algo, você precisa saber, seja fazer uma plantação, uma agricultura, você precisa saber, como também transcende a existência humana. Ele pensa além dos cinco sentidos humanos, né? Que aí entra a metafísica, né? A espiritualidade. Daí vemos que a espiritualidade tem uma conexão muito forte com a filosofia. Podemos ver isso no estoicismo, né? Principalmente no estoicismo, que Jesus fala, tem forte conexão ali com, usando Jesus aqui como personagem do campo da espiritualidade mais famoso da Terra, né? Tem muita conexão com o estoicismo, com o cinismo, até com o epicurismo, né? Que são vertentes filosóficas gregas antes de Jesus. Não posso afirmar se Jesus conhecia essas vertentes ou não, mas ele tem forte conexão à forma de pensar. Então, todo ser humano ele é um filósofo em essência, então não é um título que te faz um filósofo, um pensador. É interessante lembrar disso. O saber, ele aprimora, ele precede a ação humana, mas quanto mais saber você adquire, você possui, mais eficiente vai ser a sua ação futura. Como também ele transcende a sua percepção do mundo e da existência. E sendo a filosofia, então, o ato de pensar, o ato do saber, como já deu para perceber nessa explanação minha, ele é a mãe de todas as ciências, né? Porque a ciência seria a especialização do saber, né? Quando se especializo em um determinado assunto específico. Matemática. Então, você vai ver que na fundação das ciências, os patriarcas das ciências, eles eram antes filósofos, né? De título, vamos dizer assim. Que é Pitágoras, né? Pai da matemática, o Heródoto, pai da história, o Hipócrates, pai da medicina moderna. E eles eram, antes de tudo, filósofos, né? Pensadores. E só que hoje meio que se transformou numa espécie de profissão, né? Com esse valor acadêmico, mas em essência e em verdade, em realidade, é algo intrínseco a todo ser humano. E como eu cheguei a isso? Eu sempre tive dentro de mim essa questão investigadora e questionava tudo, né? E isso te leva inevitavelmente à filosofia, porque a crítica acadêmica que existe ao longo da história da filosofia acerca dessa valor acadêmico da filosofia, você vai ver lá em Sêneca, sobre a brevidade da vida, né? Que é uma obra genial, uma das melhores. Ele vai falar e você vai perceber que antes, na história, tinha um preconceito referente a filósofos acadêmicos, né? Que a academia era uma novidade na época, e eles, em um grupo de pensadores, aquele que tinha uma formação acadêmica de filósofo, ele era visto com maus olhos. Olha que interessante. Porque tinha-se a ideia de que se você teve uma formação acadêmica dentro da filosofia, você apenas repetia o que estava nos livros, entre aspas. Só repetia a filosofia dos outros. E a originalidade de pensar é essencial para um filósofo. Então, eles definiam bem claramente. Esses filósofos acadêmicos, eles tinham basicamente boa memória. Essa crítica ela foi repetida ao longo da história, principalmente por Schopenhauer, né, no livro, se eu não me engano, é A Arte de Ter Razão, ou A Arte de Escrever, um desses dois. Ele faz uma crítica muito forte ao valor acadêmico, eu acho que é a arte de escrever, de Schopenhauer, que ele vai falar que, basicamente, se você quer, eu estou usando minhas palavras, se você quer encontrar idiota, você vai na faculdade, na universidade, porque lá as pessoas normalmente entram na questão acadêmica para buscar um título, para assim, então, ter lucros, benefícios próprios, né? Ganhos financeiros. Quando, na verdade, isso não tem conexão nenhuma com o saber. E a função de um educador, a função da filosofia é cativar a pessoa, justamente questionar e duvidar de tudo. Que essas são características, virtudes intrínsecas à pessoa que tem como propósito de vida o saber. É questionar e duvidar tudo. E não ter um pensador ou uma ideologia ou uma vertente filosófica como verdade absoluta. Esse é o problema da academia, entendeu? Que eles colocam. Que a academia basicamente te coloca uma ideia de decorar os livros e saber muito sobre história da filosofia. Você falou muito bem no início. Ela é muito mal apresentada. É claro que depende do professor que vai te apresentar a filosofia como um todo.
Mas, no geral, o formato, a estrutura da academia de filosofia é muito fraca e eu já vi essa crítica também em outras áreas. Tem um cara, um médico muito famoso que faz uma crítica parecida na escola de medicina, não é minha área, mas é uma crítica parecida, semelhante. Então, você pode ver que essa crítica vai ser repetida em várias outras áreas que eu acho que, infelizmente, a academia se tornou um mecanismo justamente de títulos e de preparar máquinas para serem eficientes dentro da sociedade que busca o lucro, né? E não criar pensadores. Porque o pensador ele não é muito lucrativo, né? Uma pessoa que questiona e duvida de tudo, Sim, sim, ele é quase que um sim. rebelde, né? Per- É quase que um perfeito, rebelde. perfeito. Essa sua percepção, assim, né, que você comentou que tinha curiosidade e tal, e começou a pensar e questionar as coisas, né? Eu tive um momento assim também na minha vida quando eu comecei a fazer na faculdade de engenharia e comecei, né, a ter as aulas e tal e entender como que funcionava. E para mim, eu tive essa mesma percepção sua é, em contato com isso, né? Porque para mim, o que a engenharia ali estava explicando tecnicamente, né? De como que você constrói uma coisa, como aquilo se sustenta, né? Com relação ao peso e a gravidade e tudo mais. Para mim, expandiu a mente, porque, meu, eu pensei assim, eu acho que eles decodificaram como que, sei lá, Deus criou as coisas, entendeu? É como se eles tivessem descoberto uma linguagem de programação para construir também, sabe? Que o primeiro construtor do mundo, né? Segundo a religião, né? Ou quem tem crença em Deus, vem de um ser superior, né? Então ele que foi capaz de criar. Então quando o humano vai lá e por meio de matemática, né? Por meio da filosofia, né? Por meio de toda essa ciência, ele chega nesse resultado, para mim foi muito impressionante. E aí isso me instigou a ir mais atrás, né? A pesquisar mais, a saber por como que chegaram nisso. E dentro da engenharia também você tem uma vertente muito histórica, né? Porque você tem construções aí de vários povos ao longo da, da nossa era, né? Inclusive da Grécia, né? Onde mais tem forte essa questão filosófica, né? E já vem desde então. Então eu tive essa mesma percepção sua de curiosidade, que quando eu me deparei com aquilo, ao invés de eu ficar, nossa, é, beleza, vou absorver o conteúdo aqui, só não, pelo contrário, me instigou a entender mais, a ir mais atrás, a ir ver mais a fundo, né? E como você bem colocou aí, a filosofia ela já antecede toda essa ciência, né? Porque, pelo que eu entendi da tua explicação, antes de você criar um procedimento, você tem que pensar, né? Observar, né, a natureza e começar a se questionar por que que isso acontece assim, por que que isso acontece assado, né? Em tudo que a vida representa, né? Então eu tive uma percepção parecida com a sua de curiosidade, assim, quando eu tive esse contato com a engenharia, né? Que também tem esse histórico vindo também da filosofia, porque eles iam ver as coisas da natureza e iam tentar depois, artificialmente, né? Replicar em obras para poder construir as coisas, né? Moradia, enfim, tudo que a gente tem contato até hoje. Mas é muito interessante, assim, essa visão, né? E para você, desde que você teve essa curiosidade, começou a estudar mais a fundo sobre isso, né? Aí atrás dos autores mesmo que começaram a exercitar esse pensamento lá e também que ao longo da história gerou conteúdo escrito, livros, né? Falas que foram passando, né, de geração para geração, né? E chegou até você. Como que você O que mudou para você do começo, como você estava lá curioso descobrindo, e agora? Você consegue ver uma evolução, né? Não sei se esse é o ponto que você procura, o equilíbrio, né, um discernimento, como que tem afetado seria uma palavra muito forte, mas o que não é afetar de modo negativo, né? Eu acho que é de agregar para você. Sim, sim. Começa, você falou uma coisa, uma coisa de riqueza impressionante aí anteriormente, mas eu acho que começa na curiosidade até você encontrar o seu propósito, né?
Eu acredito que tem muita gente que fala que a filosofia, por ser a mãe de todas as ciências, antes de descobrir o que você quer da vida, antes estude filosofia, né? Busque, não academicamente, mas busque ler livros acerca da filosofia, grandes pensadores da filosofia, porque ela vai te cativar a pensar por conta própria, e a partir daí você terá mais liberdade a descobrir qual é a tua, né? Isso é muito importante. Qual é a tua? Qual é o teu propósito de vida? O que você ama fazer, né? Nietzsche fala sobre isso, né? O niilismo, que de niilista o Nietzsche não tinha nada. O cara atribuir esse título a ele. Ele era justamente o contrário, ele tinha um poder motivacional muito grande, Nietzsche. E ele falava isso, né? Quando você encontrar o que você quer fazer da vida, não recue perante nenhum pretexto, porque o mundo vai tentar fazer você desistir. E ele chega à conclusão que é melhor uma vida fazendo aquilo que ama, mesmo sem ter resultados, grandes resultados, do que ter grandes resultados fazendo aquilo que não ama, fazendo aquilo que não é a sua, aquilo que você não gosta de fazer. Então, encontre aquilo que você ama fazer. Mas antes eu acho importante o saber, né? Essa cativação da sua capacidade de questionar e duvidar. Então começou comigo, pelo menos, na curiosidade, e a partir daí eu fui encontrando qual é a minha, né? Isso vai depender de pessoa para pessoa. Dentro da espiritualidade, que é um assunto que eu estudo muito, eu tenho ênfase na filosofia hermética e no ocultismo, mitologia, espiritualidade como um todo. Eu acredito que cada um de nós temos uma missão aqui na Terra, né? Temos um propósito. E você encarna com esse dom, que é, você encarna, na verdade, com todas as ferramentas necessárias para você executar essa missão. Na cultura indiana, eles chamam essa missão de Dharma, né? Cada um de nós. E você, ao descobrir, ao investigar, ao fazer esse processo de autoconhecimento e conhecimento como um todo da existência, você vai chegar a descobrir o que você ama e o seu dom, o que você sabe fazer, o que você é bom em fazer, que normalmente essas características são intrínsecas, né? O que você é bom é o que você ama e o que você ama é o que você é bom em fazer. Porque você não vai ser bom em fazer algo que você não ama. É interessante isso. Fisiologicamente, todos nós temos a capacidade intelectual de sermos engenheiros ou médicos, mas aquilo te cativa, te motiva, é interessante isso. Cara, não, então você não vai fazer. Por isso que entramos até em não sei se você estava presente no dia que nós conversamos sobre a preguiça, que a preguiça não existe. A preguiça, na verdade, é a falta de Sim, sim. motivação, que é Uhum, sim. diferente. É, entra um pouco nisso. Então, eu tive que encontrar aquilo que me cativa. É interessante porque ao longo da minha vida eu nunca tinha encontrado nada, eu vivia basicamente, particularmente, nesse círculo vicioso de eu vivia para ganhar dinheiro e com dinheiro gastar com coisas que supostamente me davam anestésicos, né, para a vida, esses paliativos aí. Basicamente eu trabalhava para comprar jogos, para sair com mulheres, para viajar, e era esse círculo, não tinha um propósito, não tinha um porquê que eu fazia aquilo. E que isso me levou a uma crise existencial. Para quê? Aí me chegava, não, você precisa de mais títulos, você precisa de mais formações acadêmicas, mas para quê? Para ganhar mais dinheiro, mas para quê? Mas para faturar mais, para você percebeu que as coisas elas nunca têm um valor intrínseco à felicidade e sempre é um valor atribuído a algo futuro? Você estuda para ganhar dinheiro, você ganha dinheiro para comprar algo, você compra algo para satisfazer um prazer momentâneo, que depois vai ser outro. Então, nunca a felicidade é presente, ela é sempre atribuída a algo no futuro. E ao chegar nessa percepção, não sei se deu para entender, ao chegar, eu falo Deu muito sim, sobre sim. isso, né, que a sociedade nos educa a sermos infelizes pelo fato de sempre atribuir o nosso sucesso e a felicidade a algo do futuro, e nunca ao presente. Aí eu percebi que quanto mais eu conquistava, entre aspas, né? Eu não gosto de usar essa palavra conquistar coisas, mas quanto mais coisas chegavam ao meu alcance, eu percebia que a tal felicidade nunca vinha. E daí eu comecei a ter essa crise existencial, e essa crise existencial me fez buscar realmente aquilo que eu gostava de fazer, independente de resultados de benefício próprio. Focar naquilo que eu amo fazer agora, independente do que resultado que aquilo vai gerar.
né? Justamente para mim, no ato de fazer o que eu amo, eu vou aprender e perceber que aquilo está sendo benéfico para a sociedade ou não. E a felicidade, ela está justamente quando você faz algo em que está ajudando indiretamente outras pessoas, e isso indiretamente também te ensina, te faz crescer. Então, do que era um simples curioso, respondendo a sua questão, acabou se tornando, no processo de autoconhecimento, fui descobrindo isso. O autoconhecimento ele vai ser ensinado em quase todas as vertentes filosóficas, desde o estoicismo. Isso me levou à espiritualidade, porque eu cresci num berço protestante, então eu já conhecia mais ou menos a Bíblia, apesar de discordar da forma como a Bíblia era passada, era transmitida para mim. E a partir daí eu fui conectando a espiritualidade com o conhecimento que eu absorvia da filosofia, que me esclareceu muito. Só a Bíblia ela é muito nebulosa, principalmente a forma como ela é apresentada, porque para entender a Bíblia você precisa de uma preparação gigantesca. Então, a Bíblia, na época, não tinha capacidade de entender, e a maioria das pessoas que frequentam a religião não tem, por falta de preparação intelectual, por falta de preparação histórica. Mas com o tempo eu fui estudando, fui absorvendo melhor esse conhecimento, e aí eu encontrei meu propósito, né? Então, foi justamente o saber que me levou a ter uma vida satisfatória e que me leva a crescer a cada dia mais, buscando essa paz interna, essa felicidade. E eu acredito que esse seja o caminho geral, né? Todos vão alcançar essa paz, esse valer a pena de viver, né? Vale a pena viver através do saber. Você pode ver que se você for um psicólogo, ele vai te ajudar a encontrar a resposta dentro de você mesmo dos seus gatilhos, né? É assim que o psicólogo trabalha de forma resumida, né? Ele não te traz a cura, o psicólogo ele te ajuda a buscar dentro de você mesmo a resposta e a paz para os questionamentos que sua mente faz. E foi assim que eu consegui encontrar esse caminho, encontrar essa tal felicidade aí. E é claro, é um processo contínuo de aprendizado, cada dia eu aprendo mais, cada dia eu tenho aflições que me levam a questionamentos, que me levam a buscar o saber e que me levam a novas contemplações. Mas, claro, hoje, eh, por ser palpável esse propósito meu, eu consegui hoje ter uma satisfação que eu não tinha antes, né? Graças ao saber, na minha visão. Perfeito, perfeito. Eu tenho até uma fala que eu não consigo me recordar onde que eu ouvi, né? Existem coisas que acontecem aí até hoje, né, na nossa sociedade, que a gente sempre vai se comportar com essa novidade, né? Novidade no termo de a gente não ter tido isso antes, não ter sabido disso antes, como se comportar, né? Como opinar sobre, né? E se é necessário opinar ou não. E aí eu ouvi uma frase muito interessante, eu só não vou me recordar de quem, até o pessoal que vai ouvir aí o nosso podcast, se puder depois pôr nos comentários aí, se sabe de quem que é essa fala, né? E se eu estou falando corretamente também, compartilhe com a gente aí depois nos comentários. Que existem povos, né? Como os chineses, os indianos, né? E alguns outros povos que são milenares, né? Tem muitos anos, né, de existência. E aí, por ter já uma cultura antiga, né, o próprio povo japonês e tal, ter uma cultura bem antiga, de milenar, eles tiveram muito tempo de pensamento, né, de filosofia, né, sobre as coisas. Tiveram tempo de exercitar tudo o que aconteceu. Então, a fala que eu tô querendo dizer é exatamente isso. A gente está querendo entender coisas agora, que está acontecendo, que vem acontecendo, e a gente, né, falando aqui do Brasil, como brasileiros e tal, a gente é jovem, né? Muito jovem, né? E então era interessante saber o que esses povos, né, da milenares têm a dizer sobre esses assuntos, né? Essas polêmicas, essas coisas, né? E eu achei muito interessante, né? E com muita sabedoria essa frase, porque de fato, se você tem uma população que já vem de milhares de anos, eu acredito que eles tiveram muito tempo para exercitar o pensamento, né?
para realmente entender melhor o que vem acontecendo, né? E aí eu fiquei muito tocado por essa fala aí, né? E faz total sentido, né? Você pensando mais racionalmente, faz todo sentido, porque a prática leva à perfeição ou ao melhor entendimento, né? Sobre qualquer determinado assunto, né? Não sei se você já tinha ouvido alguma coisa nesse sentido, né? Se você quiser comentar alguma coisa referente a isso. Então, o que você disse tem muito fundamento, né? Porque você pode ver que ao longo da minha caminhada estudando aí, a cultura que eu talvez mais fiquei fascinado foi com a indiana, principalmente no aspecto espiritual. Mas a gente divide espiritualidade com filosofia, talvez como uma espécie de marketing, para não confundir as pessoas iniciantes, mas quanto mais você estuda, você vai percebendo que tudo é uma coisa só. Então, o conhecimento existencial dos indianos é o mais avançado do mundo, né? Naquele, se você buscar na literatura mais profunda ali, obviamente que isso não necessariamente vai refletir em seu povo, né? Na população e no estado político da Índia hoje. Não é isso que eu estou falando, mas o conhecimento existencial, filosófico e espiritual, principalmente existencial e espiritual indiano, é impressionante. E talvez isso seja reflexo, talvez boa parte disso que você falou, né? Dessa tradição, talvez seja a sociedade organizada de pensamento que conseguiu manter essa organização até os dias de hoje. Obviamente, você tem civilizações mais antigas, mas que foram destruídas por outros impérios, né? Que foram se dissipando ali, perderam-se muitas obras, que é o caso da filosofia hermética mesmo, que é importantíssima, que a fundamentação do conhecimento humano seria a filosofia hermética, seja espiritual e científico, foi fundamentado pela filosofia hermética ali no Egito, mas muita coisa se perdeu, né, ao longo da história, porque foi invadido, foi saqueado, né, as próprias pirâmides, né? Mas os indianos eles conseguiram manter muitos esses contos antigos, né? Dessas literaturas, essas obras, desse pensamento que durante muito tempo foi oral e foi conseguiram transmitir, talvez por manter essa organização de pensamento, faz sentido. Mas dentro da espiritualidade, não sei se você quer entrar agora na espiritualidade, não sei se Sim, você... sim, sim. Como nesse ponto já se conecta muito, né? Vamos sim já partir pro nosso segundo tema, né? Sobre espiritualidade. E aí eu gostaria gostaria que você concluísse assim, já partindo para a espiritualidade, né? E depois aí entro com uma outra questão dentro da espiritualidade, daí a gente continua, mas pode concluir aí. Então, aí dentro da espiritualidade, a gente vai entender que é um- tanto a filosofia quanto a espiritualidade é um estudo muito amplo. Então, é impossível, é anos e anos e anos de estudo. Até eu, tem muita coisa que eu preciso aprender, todo mundo. Então, qualquer coisa que eu for falar aqui vai ser um resumo, mas é por isso que eu sempre deixo obras aí, recomendações, até se alguém quiser me procurar também para orientar no estudo. Mas de forma resumida, né, várias vertentes espirituais, que é feita uma investigação acerca de todo o tema, assim como a ciência, o estudo da espiritualidade também é feito uma investigação, e de experiências compartilhadas, ou seja, se algo espiritual é verdade, mais de uma pessoa deve ter experienciado aquilo. Então, dentro desse estudo espiritual, você vai entender que a espécie humana, o Homo sapiens, ele passa por ciclos de evolução como um todo, né? Eles chamam isso de ciclos planetários, né? De ciclos de evolução planetária. Em cada época, o ser humano, conforme ele vai evoluindo, ele vai encontrando novos desafios e novos aprendizados. Problemas que antes nos afligiam irão sumir, irão surgir outros, né? Então, você pode ver isso ao longo da humanidade. No início, você teve um desafio físico, que era a sobrevivência, era muito difícil, né? Provavelmente, se nós encarnássemos aí há 2.000 anos atrás, seríamos escravos ou camponeses. Depois veio o desafio mais emocional, e depois veio a arte, e por fim, nós estamos hoje num período mais de desafio mental. Né? Você pode ver que conforme a sociedade avança, menos esforço físico é necessário para a nossa sobrevivência, mas
estamos enfrentando infortúnios mentais, né? De como ver a vida, questões existenciais. E por isso, dentro desse entendimento, que hoje nós estamos na época do pensar, né, temos essa oportunidade, a boa parte da população tem essa oportunidade de juntar eu, você, as pessoas que estão nos ouvindo também, de tirar esse tempo para refletir acerca da vida, é uma novidade dessa época nossa. Esses ícones que nós lembramos do passado, que é Sócrates, que é Platão, eles eram um ponto fora da curva, eles eram raridades e exceções, né? Hoje você tem mais pessoas que têm oportunidade de refletir como eles. Nem todos escolhem esse caminho, mas eu acredito nessa caminhada de evolução do próprio Homo sapiens como a oportunidade dele aprender aquilo que ele precisa naquele momento. Então, a necessidade física nós já aprendemos uma parte, já passou dessa época. A emocional também, estamos mais na mental. E a mental, por ser superior, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está em cima sempre domina o que está embaixo. Então, a sua condição mental, inevitavelmente, vai dominar a sua condição física e emocional. Então, sempre o ser humano vai atingindo novos estágios de desafios e, assim, novos aprendizados e evoluindo como ser como um todo, né? Então, vai surgindo novas oportunidades, né? Então, essas máquinas, esses robôs estão fazendo o nosso trabalho físico. Lógico que eu estou falando no geral, em comparação Sim, com o sim, passado. Eu sei que tem muitas pessoas hoje em dia que estão passando fome, que não têm essa oportunidade, né? Mas em sim. comparação com o passado, hoje em dia, muito mais pessoas têm esse acesso ao conhecimento. Sim, é uma coisa que o pessoal comenta também, assim, que eu já ouvi várias vezes em bate-papos, assim, que hoje, apesar das dificuldades, a gente tem uma vida muito melhor, né? Se a gente for comparar com o rei da Idade Média, a gente vive muito, muito melhor, né? Com a questão sanitária, que a questão de saúde melhorou muito, isso progrediu muito, né? Exatamente. Que é o que você comentou sobre a parte física e emocional, que a gente já avançou bastante, né? E agora, como você bem colocou aí, a gente está na parte mental, né? E, bom, indo já para dentro da espiritualidade, eu vou seguir o mesmo direcionamento que eu tive no começo aqui, do nosso papo sobre a filosofia, que é o entendimento sobre o que é religião e espiritualidade. Elas são a mesma coisa? Elas podem coexistir dentro de uma pessoa ou não? Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Em que momento elas se conectam ou elas não se conectam? Elas podem estar dentro do mesmo ser, né? Mas não, né? E a religião, quero dizer, é, seja ela qual for, né? Qual vertente religiosa for. Eu costumo dizer que a religião não é de Deus, né? E sou muito criticado às vezes por esse comentário. Mas o meu comentário é no sentido que eu acho que não existe uma religião que Deus criou, né? Portanto, eu acho que não é de Deus isso aí. Eu acho que foi o ser humano, né, buscando se conectar com o divino, né? Acho que criou uma linguagem, né? Podemos dizer assim, na era da informação que a gente estava, linguagem de programação, para se conectar com Deus, né? Então, quando eu falo isso que a religião não é de Deus, não estou falando isso que desmerecendo a religião, não é isso. Eu estou dizendo que até onde eu tenho conhecimento, né? E para isso eu tenho até que estudar um pouco mais, a religião veio do ser humano, né? E o ser humano que criou, né? As religiões, né? A, pode ter ali o contato com o divino, tal, mas eu acho que partiu do homem, né? Eu acho que não, acho que Deus não apareceu para alguém e explicou tudo como que ele queria. Até porque se fosse dessa maneira, se Deus é uma coisa só para todos, né? Cada um se conecta de um jeito, mas ele é uma figura só, vamos dizer assim. Ele teria apenas uma religião no mundo todo, né? A gente não teria várias religiões de vários de vários jeitos, né? Vamos dizer assim. E aí eu queria te perguntar referente a isso. Espiritualidade e religião são irmãs, são juntas, uma está dentro da outra, né? Como que você enxerga isso? Exatamente, você já fez uma análise aí extremamente avançada já, mas eu vou tentar ir além. Olha que interessante.
Primeiro, eu estava falando sobre os níveis da raça humana, né? Eu acho que é importante citar onde procurar sobre isso. Eu recomendo a Teosofia e a Madame Blavatsky. Ela que faz, se eu não me engano, é ela que foi a primeira, não sei se foi ela a primeira, mas ela escreveu sobre essas divisões da evolução humana. Tem até mais, eu falei física, emocional e mental, mas tem mais que ela fala, só que agora eu não estou lembrando. Mas é só procurar aí a doutrina secreta da Madame que vocês podem se aprofundar no assunto. Agora, sobre espiritualidade é bem interessante. Você já falou bem, mas você falou que a religião não é de Deus. Eu diria que tudo é de Deus, inclusive a religião. Ah, o entendimento do divino, ele viria antes na fundamentação do conhecimento humano, na filosofia hermética. A partir da filosofia hermética que surgiu o, o saber humano, todas as ciências, a própria filosofia grega, todas as religiões, inclusive diz a lenda que Abraão, que é o fundador do judaísmo aí, foi aluno de Hermes Trismegisto, né, que é o fundador da filosofia hermética. A maioria dos trabalhos que nós temos acerca da filosofia hermética remete ao Egito antigo. Então, até então, a história atribuía a fundação da filosofia hermética ao Egito. O problema é que, recentemente, a arqueologia descobriu citações da filosofia hermética entre os sumérios há 7.000 anos atrás, antes mesmo dos egípcios. Então, quando começa a acontecer isso, fica impossível da gente definir onde surgiu a filosofia hermética. Pode ser 14, 15 mil anos atrás. Recentemente, a arqueologia descobriu uma cidade que tem acho que 70 mil anos. Não, eu posso estar falando bobagem, tá? Porque eu li rápido e não lembro a data certa, mas é muito mais antigo do que a história imaginava que o ser humano tinha cidades já. Então, vamos sempre falar o que temos acesso hoje. E o que temos acesso hoje é que a filosofia hermética é a fundamentação do saber humano. E dentro da filosofia hermética era abordado os dois lados, o Alan, tanto espiritual quanto físico. E o Hermes ele vai falar que o físico ele é apenas um reflexo pálido do espiritual. O espiritual, na verdade, ele nem usava o termo espiritual, ele usava o termo planos superiores. O termo espiritualidade ele surgiu, ele ficou mais popular com Allan Kardec, né? Mas já era um termo utilizado em tribos antigas, mas ele ficou mais popularizado recentemente. Ele falava que existiam planos superiores de existência e cada plano rege e controla o de baixo, sendo o plano superior mais complexo e mais rico em potências, em leis, em todos os aspectos do que o plano inferior. E sendo o plano físico o plano mais discriminado de todos, que é esse que nós estamos. Esse plano mais discriminado, ele é o mais simples, ele é o mais simplório em quantidade de informação. Então, quando, por exemplo, o Pitágoras descobriu a matemática, ele não criou a matemática, ele descobriu a matemática, talvez até sua área na engenharia, ele apenas está vislumbrando uma ínfima parte do conhecimento do todo. Porque todos esses planos, eles coexistem ao mesmo tempo, só que cada plano superior ao outro. Então, a matemática seria uma pequena parte do conhecimento de algo superior. Então, tudo que nós podemos detectar dentro dos nossos 5 sentidos, que nós chamamos então de plano físico, seria o reflexo pálido de uma lanterna, que não é o objeto que vem de cima. Então ele fala, o que está em cima é uma das 7 leis herméticas, né? Na filosofia hermética, o Hermes ele vai apresentar 7 leis, 7 princípios que nunca podem ser quebrados. Não são leis do ponto de vista legislativo, são leis, tipo a lei da gravidade. Você não acorda de manhã falando, hoje eu vou quebrar a lei da gravidade. Não, são leis que inevitavelmente tudo funciona de acordo com elas. E uma dessas leis é esse, o que está em cima é como o que está embaixo, que é, se eu não me engano, é a lei da polaridade, não estou lembrando. Mas é o que está em cima é como o que está embaixo, o que está em cima rege o de baixo. E dentro da Cabala Hermética, o que eu estou falando agora é bem complexo, tá? Eu vou passar os livros para quem quiser se aprofundar, mas no final vamos chegar nessa ideia da religião e espiritualidade. A existência, o que existe é um processo de expansão e reunificação. Isso a gente começa a detectar hoje no universo físico, né? Que o universo está em expansão. Aí tem até a teoria do Big Crunch, não sei quem conhece, que é a ideia de que o universo ele se expande e inevitavelmente ele irá se reunificar novamente. É a teoria do Big Crunch. Eu não estou falando que ela é real ou não, mas ela tem relação com o que o Hermes Trismegisto falou
há 6, 7 mil anos atrás, acerca do que é a existência. Então, a existência seria uma consciência superior que sabe de todas as coisas e que contempla tudo. Essa consciência ele chama de o todo, por simples motivo, ela é o todo, tudo que existe é ela, essa consciência. Posteriormente, eles deram o nome de Deus, de Krishna, cada cultura deu um nome para essa consciência. Perfeito. Deus, Krishna, Uhum. Shiva, isso. Só que, então, cada cultura interpretou essa consciência de uma forma. Mas seria essa consciência, ela contempla tudo que existe, não existe nada fora dela. Então, isso quebra um pouco o mito que nós temos na nossa cultura judaica cristã ocidental, de que Deus é um ser barbudo, de que Deus é um ser, né? Deus é um ser barbudo. Ele é uma Sim. consciência inteligente, ou seja, ele pensa, ele sabe, só que ele contempla tudo que existe está dentro dele. Ele é tudo, inclusive a religião, inclusive as ideias que nós temos. E a criação seria Deus expandindo, experienciando-se a si mesmo. Tem até um questionamento na filosofia hermética, no livro O Caibalion, que é a introdução à filosofia hermética, que vai ter uma questão lá que é por que Deus criou as coisas? Aí tem uma brincadeira que eles começam a tentar responder essa pergunta. Por que Deus quer? Não, não é porque Deus quer. Porque querer indica vontade, desejo. E um ser que já tem tudo e tudo que existe já é ele, ele não pode querer nada, porque o desejo ele só existe na ausência. Então você precisa não ter algo para desejar algo. Você só deseja aquilo que você não tem. Então o querer para Deus é impossível, porque ele já é o todo. Ele é o todo. Então não existe nada que ele já não seja, que ele já não tenha. Então ele não pode criar porque ele quer. Então ele não pode ter vontade. Olha que interessante. Deus ele não pode ter uma vontade. Né? A gente brinca talvez no sentido de força de expressão, a vontade de Deus, né? Que seja a ordem Sim, suprema de sim. reunificação. Mas do ponto de vista da etimologia da palavra, ele não pode ter vontade, porque vontade só se faz na falta. Então, e eles chegam à conclusão de que a criação é Deus experienciando-se a si próprio. É ele mesmo experienciando-se a ele mesmo, porque tudo é ele. E através desse exercício, ele se cria através de múltiplas consciências individuais. Através dele, a partir dele, nasce consciências individuais, que somos nós, ou qualquer entidade que você chama. Na verdade, são todos iguais. Daí surge a lei da fraternidade, que não existe o outro. Por que você deve amar o outro como a si mesmo? Porque ele também é parte de tudo. Entendeu? Então não há motivo para odiar nada, porque tudo faz parte do todo. Por isso que a lei do todo seria o amor, que Jesus traduziu em palavras como amor. É lógico que quando Jesus veio, ele tentou traduzir em palavras o ensinamento que é divino, que é espiritual. Então ele usou coisas simples. Então, poder contemplar o todo é algo que está fora do alcance físico. Porém, a ideia é que o amor, ele consiste nisso. Só há uma forma de entender o todo, que é amando todas as coisas, porque todas as coisas fazem parte do mesmo entendimento. E dentro do gnosticismo, eles vão dividir o crescimento espiritual em várias fases. E uma das primeiras fases é a da ignorância. Na primeira iniciação, porque iniciação seria o batismo, né? Quando a pessoa percebe que existe algo além dos 5 sentidos dela. Ela percebe que existe um Deus. Ela percebe que existe algo, mas ela não sabe ainda o que é. A fase de ignorância, normal. Todo mundo passa por isso quando descobre algo interessante, mas não conhece. E por não conhecer, ela vai buscar líderes e instituições que a ensinem. E nisso, por não saber, a ignorância é a raiz de todos os males, né? Ele acaba atribuindo Deus a uma religião específica. Então, esse seria o primeiro passo do crescimento espiritual. É atribuir a minha religião é a certa e todas as outras estão erradas. Mas a própria religião vai levar ele à percepção de que não é bem assim, né? Que Deus ele pode estar em várias religiões ao mesmo tempo, que Deus é o todo. Ele não faz sentido ele se. Aí você vai vendo o próprio crescimento intelectual da pessoa, ela vai percebendo as incoerências que existem naquela religião. Então, as religiões elas trazem muita coisa interessante, porém trazem muita falácia, que tem até registro histórico acerca disso, que na intenção de controlar as pessoas e ter lucro financeiro, né? Porque a religião, querendo ou não, é uma instituição humana, então ela precisa de lucro financeiro. Sim, Então ela sim. modifica muito esse Uhum. ensinamento original. E o Hermes, quando ele trouxe essa mensagem divina,
Quando ele trouxe esse ensinamento acerca do todo, acerca de como Deus e o todo funciona, eu estou atribuindo ao Hermes pelo mito, mas pode ser mais pessoas envolvidas nesse processo também. Quando ele trouxe esse conhecimento, ele deixou claro, o ser humano, por ser um ser muito egóico, ele vai usar esse conhecimento para benefício próprio. E foi o que aconteceu. Poucos anos depois, eles começaram a usar. Ah, o meu povo é o escolhido de Deus, o Perfeito, seu sim, não. sim. Uhum, O meu sim, povo é escolhido. O judeu, né? O povo judeu ele fala muito isso. sim, O povo islâmico. Aí começou as guerras, né? Então, aí eles começaram a inventar regras no nome de Deus. sim. Né? É nesse ponto Pode falar, velho. que eu sempre coloco minha crítica, né? A religião por conta disso. Perfeito aqui, para mim ficou claro aqui que a iniciação do ser humano ali à religião como ponto de partida para se conectar espiritualmente com o divino. Perfeito, né? É um caminho que a pessoa Exatamente. pega, mas é um ponto de partida e não de fim, né? Não um ponto final, né? E às vezes não é, Perfeito. e às vezes não é uma estrada para você continuar por muito tempo, né? Também. Perfeito. Mas esse ponto que você comentou aí, para benefício próprio, aí que cabe a minha crítica forte à religião, né? Que até força aí aquele meu comentário que as religiões não eram de Deus. A gente, principalmente no âmbito da religião católica, né? A gente teve uma aproximação da religião como se fosse um outro poder governante, né? Você tinha ali o imperador, né? O rei, e você tinha a figura do sacristão, né? Do sacerdote, né? Então, vamos imaginar hoje no nosso cenário político, você divide em três poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. E nessa época, né? Falando pela religião católica, que é que eu conheço mais, né? Ela se aproximou muito do poder, virando como se fosse um outro poder. E o problema de estar lá, não para é, direcionar as pessoas para evoluir, né, espiritualmente, para se conectar, para buscarem, né, como a gente comentou aqui, o seu propósito. Não, talvez assim, não sei se por vontade própria também, mas por influência dos outros poderes, acaba cometendo falhas, né? E aí que você comentou que é, ao passar do tempo na nossa caminhada dentro de uma religião, vai se tornando incoerente, né? Com o que está sendo pregado ali para você saber, né? Conhecer e tudo mais. Então aí que cabe a crítica, né? De saber separar, né? A instituição disso, né? Mas aí é isso que cabe a minha crítica. Como organizacionalmente, é o ser humano quem faz essa gestão, vamos dizer assim, da religião, e o ser humano é muito suscetível, né? A benefício próprio. Então, por isso que cabe a minha crítica, né? Não talvez a religião como um caminho, mas como organização, né? Vamos imaginar assim, né? Mas perfeito, acho que é isso. É perfeitamente. Só que aí o ponto que eu queria chegar é que justamente isso talvez seja necessário, né? Eles entendem, ao aprofundar no estudo espiritual, você vai entender que não existe o conceito de coisa ruim ou coisa boa, e sim que tudo é necessário para servir uma função. E a finalidade de toda a criação é justamente aprender, crescer, evoluir, até se unificar novamente a mentalidade divina, que é essa unificação com o todo. Todos os caminhos vão te levar ao todo, esse nirvana. Cada cultura vai chamar de um jeito, né? Nirvana, iluminação, salvação, cultura judaica cristã chama de salvação, que é esse ponto onde você unifica sua mentalidade com a consciência do todo, de Deus. Essa seria a finalidade da espiritualidade, do conceito de toda a existência. Unificar o seu nível de consciência ao pleno amor, entendeu? Ao entendimento Sim, supremo sim. de todas as coisas. E esse entendimento supremo de todas as coisas te deixa imune a todos os sofrimentos e a todos os infortúnios. Inevitavelmente, todos os caminhos vão te levar a esse ponto, e alguns infortúnios são necessários para tirar da zona de conforto, né? Então, por exemplo, às vezes uma doença vai te ensinar algo, às vezes perder um ente querido vai ser doloroso, mas vai te ensinar algo, desapego, né? O entendimento que cada um segue a sua caminhada, ou seja, cada momento, até mesmo aquele que nós atribuímos o valor de ruim,
de maldade tem sua importância. A própria instituição religiosa que fez horrores ao longo da história, nós temos registros históricos acerca disso, não é questão de opinião, né? Temos registros históricos. A instituição religiosa que fez horrores ao longo da história, né? Tanto desde a época dos judeus, com homofobia, assassinato, depois a Inquisição, etc., ela serviu para ensinar algo para o ser humano, né? Então, o próprio ego do ser humano, a atitude egóica do ser humano, deu exemplos de como não se deve ser, né? De como Perfeito. aprimorarmos, né? Sim, O que não devemos repetir. Então, a pessoa que está ali presa com a mente enraizada no sistema religioso, não adianta eu querer tirar ela dessa limitação, dessa crença limitante dela. Eu posso dar algumas alfinetadas, mas eu tenho que respeitar o momento sim, sim. dela, porque ela ainda simplesmente não viveu o suficiente para ver que tem algo além daquilo, né? Então é tudo uma questão de uma escola, uma grande escola que seria a vida, do ponto de vista espiritual. Sim, sim. E assim, e aqui não é nem não tirando nenhum mérito, assim, né? Não que eu acredito que a organização religiosa esteja procurando mérito, mas não tirando o mérito que tem algumas pessoas que às vezes encontram em momentos difíceis, né? Na sua caminhada, e a própria participação numa religião acaba confortando a pessoa, né? Acaba. Exatamente. Então, não tirando o valor disso, eu acho que tem uma função importante, mas eu acho Porque que a pessoa deve ir além, né? Não ficar se é limitando. uma evolução do estágio anterior, né? Porque, Isso, por exemplo, a pessoa nunca teve uma iniciação espiritual, ela entra na depressão. Ela tem a primeira iniciação, que é dentro de uma religião. Então, serviu para isso. Serviu para colocar ela no estágio superior que ela estava antes, em relação ao anterior. Mas a partir daí perfeito. ela vai encontrar novos desafios. Falamos lá no início lá, que conforme você vai evoluindo, aqueles problemas que te afligiam hoje irão desaparecer, mas surgirão novos desafios. Eu não posso falar que são sofrimentos, porque vai ser sofrimento conforme a forma que você enxerga a situação. Mas novos desafios, novas questões irão surgir. Aí vai para o segundo nível, que é mais. Aí tem 5 níveis que os gnósticos dividem a evolução espiritual, e já no segundo a pessoa já começa a procurar mais religiões, no terceiro ela já começa a entender que todas levam ao mesmo caminho, mas são interpretações egóicas do ser humano acerca do divino, até chegar nessa unificação. E essa unificação é repetida pelos maiores mestres que já pisaram na Terra, Jesus, Buda, né? De que tudo é uma coisa só. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Mas para isso é necessário o conhecimento e o autoconhecimento. Eu sempre falo, né? Jesus ele fala, necessário em muitos aspectos, mas ele fala, tolo é aquele que quer conhecer a Deus, mas antes não conhece a ti mesmo. Se eu não me engano, no Evangelho de Tomé, ele fala isso. Então, é importante do autoconhecimento, se conhecer, e assim, conhecendo a si próprio, vai conhecer os motivos do porquê as coisas ao redor acontecem, porque as coisas no ambiente acontecem devido ao que sai de dentro de nós, porque nós somos co-criadores nesse ponto de vista, nós somos a imagem e semelhança do todo. E mudando quem é você, você pode mudar o ambiente e ajudar com que as outras pessoas também mudem sendo exemplos, né? Essa seria a visão, é bem resumida aí da espiritualidade. Sim, não, mas perfeito. Inclusive, nesse ponto do autoconhecimento, eu tenho exercitado e me conectado mais com esse tema. Eu meio que estava ignorando isso o tempo todo, mas talvez fosse inconscientemente, né? Como é comum, eu acho, a pessoa querer buscar resoluções de problemas ou até de entendimento que a gente tem sobre as coisas que acontecem, ou que vão acontecer, ou que aconteceram, o que podem acontecer, na verdade, né? Porque se não aconteceu, pode ser que aconteça, é uma probabilidade, né? Então, e eu tenho feito, cara, contato com pessoas, debatido um pouco esse assunto, né? Aprendido também sobre determinado tema. E para mim tem sido gratificante, cara. Eu tenho chegado a conclusões, né, sobre mim mesmo. E como você bem colocou, esse é um ponto importantíssimo, né, sobre esse tema, né? Que para alcançar isso aí, você tem que começar por você mesmo, né? Por dentro de você mesmo. E com isso, eu queria te perguntar uma coisa. Vendo que o autoconhecimento seria um exercício para se autoconhecer, né?
exercitar, estudar sobre como você interpretar os seus pensamentos, as suas ações no passado, as suas ações presentes, né? É, que é uma coisa individual a cada ser humano, a cada indivíduo. Como você vê agora a nossa raça humana? Você vê ela, é, claro que individualmente, tendendo a subir de nível ou uma estagnação, né? Porque como você bem colocou lá atrás, a gente está no momento da raça humana de conhecimento e expansão da mente, né? Até a tecnologia acho que avançou a um ponto que mesmo que a gente não queira, a gente tem que trabalhar muito com a mente, com a cabeça, e criar e pensar, enfim, né? O próprio modelo capitalista, né? Mesmo que você não seja um capitalista, você vive nesse sistema, você tem que dar retorno, resultado, né? E questão para você ter o mínimo ali para você viver, né? E qual que é a sua percepção? Você acha que a gente tem evoluído mais ou é muito primário ainda esse nosso cenário, né? Temos que aguardar ainda mais um tempo para ter um direcionamento, assim, ou dados que nos apontem para algum lado. O que você acha? Sim, sim, a minha visão é positiva. Você tem, eu acredito, nossa, vamos falar espíritos, né? Que é o termo mais comum usado hoje. Mas você pode falar que você é uma essência, uma luz? Nós somos um ser de origem superior, de um plano superior, de uma dimensão superior. Somos espíritos, então, vamos chamar de espíritos. E ele começa a sua caminhada aprendendo o básico, só que normalmente um espírito, quando ele é jovem, por ser ignorante, ele é regido pelo karma. O que seria o karma? O karma seria um sistema muito de causa e efeito, né? O que ele faz, ele corresponde, porque ele não tem ainda conhecimento suficiente para definir o seu próprio caminho. Só que conforme ele vai evoluindo o ser, ele se liberta desse karma. Então, o que é o karma? Eu fiz mal a uma pessoa, eu vou receber aquilo que eu fiz. Eu fiz bem, eu vou receber aquilo que eu fiz. Esse sistema é justamente para ir educando esse espírito ao longo de várias encarnações, né? E a encarnação, a reencarnação, ela era um consenso dentro da metafísica, dentro da filosofia e dentro da espiritualidade. Ela foi meio que banida pela Igreja Católica por interesses próprios. Isso tem registro histórico, até data, se você pesquisar, de quando isso foi retirado. A religião católica ela é uma grande salada de frutas, é o que eu tenho que falar, desculpa. Ela é uma grande salada de frutas. E, na verdade, todas as religiões, as instituições, lógico que eu não estou me referindo ao verbo religare aqui, não estou falando da etimologia da palavra religião, não. Estou falando das instituições religiosas. As instituições religiosas são grandes saladas de frutas, conforme você vai estudando. A palavra hell, inferno, vem da mitologia nórdica, que Hel é filha de Loki, que foi atribuída com a função de governar o mundo dos mortos. Então é uma grande salada de frutas. Se você for pesquisar a Bíblia ou qualquer religião, você vai ver que é uma mistura de vários outros mitos e de outros lugares do mundo, que normalmente passavam uma mensagem interessante, mas sempre foi moldada para controlar as pessoas, né? Então o inferno, a ideia do inferno, o mito do inferno, do diabo, foi tudo criado para colocar medo nas pessoas. Isso faz parte do processo de ignorância do ser humano. Ele vai se libertando, ele vai aprendendo que é um processo de autoconhecimento, de reeducação, de se transformar, de mudar quem você é. E a cada época da história da humanidade, você vai ver que o ser humano vai aprimorando alguns aspectos. A escravidão vai sumindo, a homofobia vai sumindo, o trabalho escravo. Quando eu falo trabalho escravo, não só a escravidão do formato físico que nós conhecemos, mas também a abusar demais do tempo de uma pessoa, né? Que ainda existe hoje isso ainda, a escravidão moderna que nós chamamos. Mas aos poucos isso está acabando. As pessoas estão dedicando mais ao tempo, ao pensar, ao autoconhecimento e ao se aprimorar. Então, eu acredito sim que o ser humano está evoluindo bastante. O ser humano de hoje é muito mais avançado. Lógico que eu estou falando generalizando a humanidade. Tem pessoas de todo tipo, né, na Terra. Sim, sim, sim. É só um, Mas um exercício geral, né? Não é? exatamente, Uhum. exatamente. De um modo geral, a espécie humana, o Homo sapiens hoje está muito mais evoluída existencialmente, espiritualmente, do que 2000 anos atrás, né? Se Jesus viesse hoje, por exemplo, como um mensageiro, ele poderia utilizar-se de linguagem muito mais avançada, né? Ele usou muita metáfora e analogias, assim como o Buda, porque era um povo mais ignorante, mais simplista, ainda preso em muita
muito machismo, e muita homofobia, numa cultura completamente primitiva, que era a cultura judaica da época, as leis, etc. Então ele teve que ser simples. Então, eu acredito que se ele viesse hoje, ele poderia ser mais complexo, porque a raça humana hoje está a espécie humana hoje está num estágio superior. E dentro do estudo mais aprofundado, quem quiser se aprofundar, você vai ver que nós estamos, na verdade, num ponto de transição. Hoje, né, estamos em um ponto de que a Terra, como casa do ser humano, está passando por um processo de transição social para um novo estágio. Existem vários estudos que entendem dessa forma, tanto no Espiritismo de Allan Kardec, o Espiritismo é muito popular no Brasil hoje, e é uma religião que eu tenho uma admiração por ela ser jovem, por ser uma religião jovem, nova, o Espiritismo, ela teve pouco tempo para ser manipulada. Tem algumas Sim, coisas sim. meio absurdas, claro, toda religião, todo lugar tem coisas absurdas, tem pessoas querendo aproveitar de outras, mas o Espiritismo ele tem ainda, é uma que foi pouco manipulada. E o Allan Kardec ele traz muito estudo acerca disso, sobre essa transição, mas você vai ver isso também um pouco em Platão, você vai ver também na filosofia hermética, o Hermes Trismegistus, e ele falando sobre esses ciclos que a Terra passa, e hoje a Terra estaria num ciclo de transição. O que é essa transição? Muitas coisas na sociedade estão mudando para um mundo diferente. Preceitos sociais que nós tínhamos como verdade absoluta vão cair por terra e vão surgir novos outros, justamente para problemas anteriores acabarem surgir é, uma paz, um mundo melhor, mas com aspectos que nós precisamos aprender que não aprendemos ainda. O dinheiro, por exemplo, do ponto de vista espiritual, eventualmente ele vai acabar, o dinheiro ele vai se fazer desnecessário com o tempo, mas não vai ser do dia para a noite, né? Vai ser aos poucos o ser humano vai mudando a forma que ele vê essa ideia de compartilhar os bens, né? Então, o dinheiro inevitavelmente vai se fazer desnecessário porque ele é uma convenção, né? É uma convenção social, o dinheiro. Então, inevitavelmente, ele acaba. E vários, eu não vou falar tudo que vai acabar aqui, não, senão vai criar muita polêmica. Não, não, Mas, perfeito. mas faz parte do processo. E eu, assim, sim, eu tenho uma visão positiva. O ser humano, ele está, assim, evoluindo. Claro, muito que aprender ainda, mas em relação ao passado, você falou muito bem, né? Hoje nós temos uma qualidade de vida superior à de um rei do passado. Então, essa qualidade de vida é reflexo do que nós já aprendemos, né? Não quer dizer que quanto mais você evolui espiritualmente, você vai ter mais luxo. Não, não é isso que eu quero dizer, não. É justamente o contrário. Sim. Às vezes uma missão pode ser dura. Mas eu quero dizer que conforme nós vamos dominando o básico, o complexo fica por parte do pensar, né? Então, temos mais tempo para refletir acerca da nossa própria evolução vencendo o karma, né? Fica mais tempo para podermos nós conhecemos mais qual caminho seguir, porque o karma ele é uma espécie de ensinamento compulsório, o karma. A partir do momento que você aprende, você não precisa mais ser compulsório, você tem o conhecimento suficiente para escolher o seu próprio caminho. Seria isso, resumidamente. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou abrir esse espaço aqui, né, Graicon, para você explicar aí como que você atua, né, como que você faz o seu trabalho e tudo mais, né, para situar um pouco aí a audiência. Eu conheci o Glaicon aí numa plataforma que chama Clubhouse, né, ela é uma plataforma de áudio que você entra em salas, né, e você conecta com as pessoas, bate papo e tal, então tem muitos temas lá, muito interessante, e são pessoas bacanas também. Uma rede social nova, né? Que até veio aí na época da pandemia e tá jovem ainda, mas tá progredindo, né? E aí eu queria que você falasse, né? Lá você tem um clube, né? Que chama Jardim de Epicuro. Aí se você puder comentar um pouquinho aí para a galera entender como que funciona lá e até abrir o convite para o pessoal ir lá participar também. Sim, sim, é uma plataforma muito boa, o aplicativo, né? Clubhouse. E lá tivemos a ideia de criar o Jardim de Epicuro, que é uma ideia antiga já, né? Vem para quem já estudou um pouco de filosofia, deve saber o Jardim de Epicuro é uma referência ao verdadeiro Jardim de Epicuro, que foi a primeira comunidade hippie da história, né? O Jardim de Epicuro. Epicuro foi um filósofo pré-socrático, se não me engano, pré-socrático mesmo, muito bom, epicurismo. E ele tinha essa tendência de falar, ó, não precisamos de nada para ser feliz além de nós mesmos, né? Então,
ele tinha muita conexão com a espiritualidade e com estoicismo, né? Que é esse autoconhecimento. E ele teve a ideia um dia, ó, vou construir uma casa, eu tô resumindo a história aqui, eu não lembro, eu posso estar errando alguns fatos, mas eu vou criar uma casa, construir uma casa aqui, e todas as pessoas que quiserem dedicar a vida ao saber e ao refletir sobre questões existenciais e ao autoconhecimento, são bem-vindos para morar nessa casa. E essa casa seria autossuficiente, ela não precisaria de nada exterior. Então, juntaram várias pessoas ali, aí tinha o cozinheiro, tinha o cara que plantava, tinha o cara que limpava, cada um tinha uma função. Na metade do dia eles cuidavam das necessidades deles e no resto do dia eles se juntavam no jardim ali da casa para refletir e pensar sobre a vida. Daí veio o Jardim de Epicuro. E foi possivelmente a primeira comunidade hippie da história, né? Que foi essa comunidade independente. E tínhamos um projeto de criar realmente isso nos dias de hoje, eu e um amigo meu, de construir uma casa e dedicá-la realmente a isso, autossuficiente, quem quisesse entrar lá. Mas esse projeto físico não deu certo. Mas acabou que pouco tempo depois, eu e algumas amigas lá, a Josi, inclusive, tivemos a ideia de criar um clube no Clubhouse, que é uma plataforma de áudio muito boa. Quem não conhece, eu recomendo, porque te dá voz, te dá é, um, é uma estrutura muito bem. Eu não entendo muito de programação, então quem está mais acostumado com mexer com aplicativos pode falar melhor que eu sobre a plataforma em si. Mas lá eu tenho um clube chamado Jardim de Epicuro, que é focado nisso. No bate-papo, nós temos o formato de bate-papo, o clube do livro, lemos livros de filosofia, às vezes eu trago palestras, aulas acerca sempre da filosofia e da espiritualidade, questões existenciais humanas, né, e espirituais. E lá é um cantinho bem legal para a gente tanto bater um papo quanto também palestras e etc. Eu posso posso prosseguir? Não, tem mais uma questão dos outros projetos. Não, não, perfeito. Ah, então a parte das suas palestras e dos estudos você faz via o clube, né, lá no Clubhouse, mas também se o pessoal quiser te contratar para fazer uma palestra em uma empresa, por exemplo, ou numa escola, ou numa comunidade, ou até via internet, né, que hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa que a gente está utilizando até para gravar esse episódio aí. E como que funciona, né? Como que você trabalha? Exatamente. Exatamente, né? Aulas e palestras, é só entrar em contato. Eu estou em praticamente todas não, né? Que hoje tem rede social demais, mas eu estou em muitas redes sociais. Instagram, @GlaiconLuiz, né? O Facebook também, eu tenho uma página. Eu tenho uma página do projeto chamada Inspire-se na Saga, que também é meu, que foca nisso, sempre nisso, autoconhecimento, espiritualidade e filosofia. Chama Inspire-se na Saga, tanto no canal do YouTube quanto no Facebook também temos uma página, e tanto no Insta. E recentemente eu abri meu Insta pessoal, do meu nome mesmo, além do projeto, que é onde eu coloco mais a minha opinião. E me disponibilizo, obviamente, para entrar em contato para, como você bem falou, para palestras, aulas, orientações espirituais, né? Eu estudo também astrologia, tarô, não é consulta prevendo seu futuro, não, mas é orientações Sim, acerca sim. disso, acerca da Uhum. espiritualidade, sobre a sua vida espiritual. Eu posso dar dicas, aulas, só me procurar que nessas redes sociais aí que estou sempre disponível a ajudar. Quem busca e quem precisa, né? Isso é muito importante. Quem gostou do que eu falei. Muita coisa que eu falei pode ser irrelevante para muita gente, mas para muita gente pode ser interessante. Sim. Então, estou aí à disposição. Ah, nessa sua página aí que você tem aí no Facebook, no YouTube, como que você faz o conteúdo lá? É um vídeo? É uma mensagem que você passa, falada, escrita? Como que é e como que o seu público tem se comportado lá? Eles têm entendido, têm deixado feedbacks para você? Como que tem sido essa experiência aí nessas redes? É maravilhoso, maravilhoso. Já faz cerca de 2 anos que eu estou mexendo mais ativamente na internet e está sendo muito bom. Muita feedback bom, né, de pessoas, amigos que você acaba conhecendo, turmas de estudo que eu acabei formando, classes, né? E está sendo uma experiência maravilhosa. O YouTube eu tento focar mais em vídeos provocativos, curtos, que a partir daí a pessoa busque, né? Não dava, pô, às vezes eu já coloquei algum estudo mais profundo no YouTube, mas eu acho isso melhor para fazer de forma privada. Então eu me disponho a fazer a pessoa me chamar
e para a gente fazer uma aula específica sobre o assunto que ela quer. Porque cada pessoa está no nível de entendimento. Então, não tem como eu passar algo muito avançado para uma pessoa que ainda está no início, ou uma coisa simples demais não vai interessar uma pessoa que já está muito avançada. Então, eu tento colocar materiais mais provocativos lá, ali no YouTube e nas redes sociais, e reflexões. Estou fazendo também agora audiolivros, é um projeto novo que eu estou colocando, o pessoal está tendo um feedback muito bom. Recentemente eu narrei o Bhagavad Gita, e agora eu estou fazendo sobre a brevidade da vida, de Sêneca. Então, é um audiolivro, está sendo um projeto muito interessante. E eu tenho 2 livros também lançados, e um é até muito bom para quem está começando na área da espiritualidade. São livros pequenos, mas que tratam sobre filosofia também, espiritualidade. Você encontra na Amazon, tá Legal. Grandes Pensadores Grandes Pensamentos de Grandes Pensadores. Tô errando o nome do meu próprio livro. Faz parte, né? Muito estudo, muitas coisas, a gente se É confunde. muito. Eu li É, mais livro de outros do que o meu, né? sim. É. E na verdade, assim, o livro, ele é uma coisa interessante que, até na verdade, toda a parte escrita, né? Você tem costume, na verdade, você aprende na escola, né? Que você escreve para você exercitar ali e ter uma referência para você ler depois de novo, né? Mas no trabalho mesmo, no dia a dia, você acaba muito mais escrevendo para os outros ler do que para si mesmo. Então, às vezes, é importante que o outro saiba mesmo, e menos você. Mas eu entendo mesmo a confusão, né? Para quem lê bastante, né? Eu digo isso porque a minha esposa lê muito, inclusive também escreve, né? Ela já tem uns livros lá. Ela escreve mais de romance e tudo mais. Mas é bem interessante. Então tá lá na Amazon o teu livro, né? Depois você me passa aí direitinho o nome como que tá, tal. Se você tiver até o link, você me manda que eu coloco aqui na descrição do nosso episódio, né? Que é sempre bom, principalmente esses conteúdos que você já até citou, que foi de maneira mais introdutória, né? Uma coisa mais palatável, né? Que é uma coisa até que eu ia te perguntar também, que às vezes a gente não tem o interesse, né? Não tem a motivação, né? Que você tinha comentado recentemente, para ler, às vezes pela linguagem que também tem o conteúdo, né? Por ser um conteúdo com muitos anos, né? É claro que eu acredito que tenha vários autores aí que reescreveram, né? Talvez, da sua perspectiva, né? Com palavras mais palatáveis, mas às vezes assusta alguns leitores, né? Quando tem uma dificuldade maior. E aí, como você comentou que um dos seus livros aí, ele é bem mais sucinto, né? Talvez mais palatável aí para quem está querendo começar a exercitar aí o seu autoconhecimento, né? A se conectar com a sua espiritualidade, então é um excelente caminho, né? Sim, eu estou trabalhando em um livro mais complexo, mas esses 2 são bem simples mesmo, justamente para quem está. É fácil de ler, né? Não é complexo, é pequeno, então, Uhum. talvez para justamente causar essa curiosidade inicial nas pessoas. Eu não busco, a meu grande prazer é justamente poder levar esse conhecimento para as pessoas que buscam, que precisam. Eu mesmo passei por isso, eu passei por uma depressão que eu tive, que uma das formas, lógico, foram várias coisas que me ajudaram nesse processo, mas alcançar esse conhecimento é muito importante para mim. Então, talvez uma pessoa que esteja passando por algo parecido, levar esse conhecimento até ela, para mim, é muito importante. Então, é por isso que eu falo que minha palavra chegue para aqueles que buscam e que precisam, né? Porque, igual eu falei, muita coisa que eu falo é irrelevante para muitos, mas que chega para aqueles que buscam e que precisam. Por isso que eu não busco, eu não cobro nada para essas orientações, para chame como quiser, né? As aulas, as palestras. Na verdade, tem um formato de palestra, tem um formato de aula, sim. Mas aí também, se quiser bater um papo, uma orientação, eu tô com uma dúvida acerca disso na minha vida espiritual, não cobro nada. Tem um canal de doação para quem quiser fazer as doações, só você entrar nas minhas redes sociais que tem lá a opção de fazer a doação para quem gosta do meu trabalho, para quem pode, claro, mas é sem cobranças aí, tá? Somente para levar essa boa mensagem para as pessoas que precisam. Beleza. Agora a gente tem um outro momento aqui dentro do podcast que eu sempre peço para o convidado, se possível, né? Ele fazer indicações, né? Até você já fez a indicação até do seu livro. É, então eu sempre peço, se possível, um livro, né? Um filme, uma série, um documentário, né? Um item de cada.
de repente que vai auxiliar a pessoa aí na sua evolução espiritual, aí no seu autoconhecimento, né? E, e para mim foi bacana esse papo aqui, que eu pude também enxergar mais ou menos que nível que eu tô, né, de entendimento das coisas e tal. E é sempre bom conversar, né, para a gente trocar essas experiências, essas ideias, né, essas nossas percepções. Então, se você pudesse contribuir, né, com essas indicações aí já além dos seus livros, algum outro livro que você acha importante para quem está interessado no assunto, quer começar, um filme, uma série, um vídeo, né, um documentário, aí sinta-se à vontade aí se puder compartilhar. Interessante, eu tenho. Eu quase não recomendo o meu livro, porque eu costumo recomendar coisas que me ajudaram, né? E, obviamente, o meu livro não me ajudou. Assim, ajudou no processo Sim, intelectual, mas sim. no meu processo de crescimento foi o livro dos outros, né? Mas o meu livro é Grandes Pensamentos de Grandes Pensadores, está na Amazon, no Kindle. E o outro, acho que não está na Amazon, mas chama-se. Eu te passo o link depois. Guia do Crescimento Espiritual. São um livro bem simples, bem para quem está Legal. começando mesmo. Mas tem outras recomendações que eu faço. Allan Kardec, eu acho que é muito bom, porque ele era professor e ele é moderno, né? Ele não é tão antigo, então ele é muito didático. Ele é fácil de ler. Apesar de ser longo os livros deles, é bem tranquilo de ler, porque ele passa uma linguagem mais atual, né? Não, ele foge daquelas metáforas da Bíblia, sabe? Aquelas metáforas. E aí tinha um homem na canoa, não, ele é bem direto. Então, as obras de Allan Kardec são muito boas para quem quer começar na espiritualidade. O Livro dos Espíritos, sendo o principal ali, o mais explicativo, que vai te trazer mais clareza, mas aí, se você gostar, claro, você continua, se não, passa para outro. Mas o Livro dos Espíritos aí fica uma recomendação essencial. Bhagavad Gita, que é um livro maravilhoso, um livro de 5, 6 mil anos atrás, talvez até mais antigo, é um livro que antecede qualquer religião dessas modernas que nós conhecemos, é um livro maravilhoso, para mim é o meu livro favorito, que mudou minha vida. Bhagavad Gita é um livro, faz parte do Mahabharata, que é o maior épico do mundo, ele é indiano, e são ensinamentos de Krishna, que é Deus, né, na personificação de Deus, na interpretação deles, acerca da espiritualidade, e é impressionante como um livro de 5, 6, 7 mil anos atrás fala de uma forma tão perfeita sobre o autoconhecimento, sobre questões psicológicas, né, de como ver a vida, de como viver o presente e do conceito do todo de Deus, né? Seria um livro que eu sempre recomendo. Outro livro que eu recomendo é O Caibalion, Introdução à Filosofia Hermética. Ele é uma introdução à filosofia hermética, o Caibalion. A filosofia hermética é um tema extremamente amplo, igual esse papo que nós tivemos aqui hoje foi um resumo, né? Porque é um tema muito amplo. Eu tentei resumir, eu acho que foi um bom resumo, mas a introdução é o Caibalion, porque o hermetismo ele é muito complexo, ele tem muita simbologia, mas para começar o Caibalion ele é mais tranquilo de absorver. O Caibalion talvez seja difícil para quem não tem costume de ler nada, mas se você já lê alguma coisa, o Caibalion é uma boa coisa, um bom material para você começar. E na filosofia eu recomendo os estoicos, eles são fáceis de ler, que é Marco Aurélio, Epiteto, Manual de Epiteto, Marco Aurélio Meditações de Marco Aurélio e as obras de Sêneca, né, sobre a brevidade da vida, sobre a tranquilidade da alma, você encontra facilmente, são bem famosas essas obras aí. Carta sobre a Felicidade, Epicuro. Estoicismo, estoicismo e epicurismo. Recomendo você começar por aí, porque são vertentes da filosofia super é, conceituadas e tem grande conexão com a espiritualidade. Então, eu recomendo essas obras aí. Platão, claro, eles brincam que Platão criou o espiritismo. Né? O mundo das ideias de Platão é o mundo das ideias, a República, né? Clássico. Então, eu recomendo, sim, Platão, sem dúvida nenhuma. E deixa eu pensar, tem um filme bom sobre Kardec, eu gostei, mas eu não sou muito de ver filme, mas eu gostei desse filme de Kardec, tá? Acho que chama Kardec mesmo o nome do filme, que é um filme moderno, recentemente brasileiro, porque não sei para quem sabe, o espiritismo, o país que mais tem espíritas no mundo é o Brasil, apesar de Allan Kardec ser francês, é o país que mais tem espíritas, então eles fizeram um filme muito bom, chama Kardec, acho que é o nome do filme, sobre Allan Kardec, eu gostei. Não, prefiro livros, né, mas para quem gosta de filmes, eu recomendo
esse filme aí que é legalzinho. Quais outros livros? Eu acho que de livro eu acho que é suficiente isso. Recomendo também Certo. Schopenhauer. Schopenhauer, a arte de escrever. Schopenhauer, ele é ácido. Ele não vai falar muito sobre espiritualidade. Ele é bem ácido. Ele é bem crítico. Mas é até engraçado no meu ponto de vista. Mas é legal, eu recomendo. E recomendo também Dostoiévski, que é um psicólogo, né? Também não vai falar muito sobre espiritualidade, mas ele vai falar muito sobre questões humanas também. Muito legal, muito grande escritor, um dos maiores da história, né? Dostoiévski. E Carl Jung também, né? Que é um psicólogo que tratava com bastante respeito a questão espiritual, né? Carl Jung. A pronúncia é Carl Jung. Todo mundo conhece, é um grande Uhum. psicólogo, parceiro do. Tem relações lá com o Freud. Recomendo o Carl, mas a partir desses livros que eu recomendei, aí você vai inevitavelmente encontrar seu caminho, né? Porque tem pessoa que se especializa mais em uma área e outra, né? Não tem como eu falar qual que é o caminho para todo mundo. Esses livros, acho que é um bom início. A partir daí, você, por exemplo, se você quiser se aprofundar em filosofia hermética, você naturalmente vai encontrar outras recomendações dentro do próprio Caibalion, né? Então, a partir daí, eu acho que aí já é um bom começo. Maravilha, muito obrigado pelas indicações aí. Eu vou listar aí, pessoal, essas recomendações do Glycon aí na descrição do episódio, até porque alguns termos é em outro idioma, né? Então, para você achar certinho aí na internet aí, ou em alguma plataforma que você queira comprar o livro, também tem, você deve encontrar ele aí fisicamente, digitalmente, audiobooks aí espalhado pela rede, né? E, bom, Glauco, eu queria abrir o espaço para você deixar suas considerações finais aí para a galera que vai ouvir o nosso podcast aí. E a palavra sua aí, fique à vontade. Só gratidão, gratidão, primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de levar uma palavra que pode ser edificante para alguns, que essa palavra chegue para aqueles que buscam e precisam novamente. Gratidão ao Alan pelo convite. Alan, tive a honra de conhecê-lo nesse aplicativo Clubhouse, de novo que eu recomendo, esse aplicativo ele é muito bom. Tive a honra de conhecer o Alan, uma pessoa maravilhosa, que eu aprendo muito e que tive a honra de conhecê-lo e a honra de ser convidado para o projeto dele, né? E que espero que tenha sido edificante. Gratidão a todos. Espero que ajude a caminhada de todos aí. E, de novo, estou disponível para amizade, para aulas, para palestra, para bater um papo sem compromisso. Só me procurar nas redes aí, estou sempre disponível. Um abraço e paz a todos os seres. Gratidão. Namastê. Maravilha, bom, pô, a gratidão é minha, Glauco, eu recebi você aqui. Acho que consegui aí, nesse episódio, alcançar outro nível, né? Vamos dizer assim. Eu acho que foi muito didático, foi muito interessante, né? Então, agradecer você do seu tempo, disponibilizar o seu tempo para estar aqui participando com a gente desse episódio, né? Eu quero agradecer também aí a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Para mais um dia, para aprender, para poder se conectar aí com as pessoas. E é isso, pessoal. Vou deixar as recomendações aqui, né? Ah, do Glycon, vou deixar as redes dele também aqui no episódio. Sigam ele lá, curtam o trabalho dele, fortaleça lá, porque através do seu like lá, do seu comentário, alguém aí que está precisando, né, vai conseguir também ter o acesso, né, a ele e as obras aí que ele já fez, tal, e os estudos que ele faz. É uma pessoa fantástica também que conheci nessa plataforma aí, também surpreendi com o Clubhouse. A gente sempre está por lá, né? Dificilmente você não vai nos encontrar lá. A gente sempre está por lá batendo papo, conversando. E é isso. Agradecer a vocês aí por ouvirem isso aí, por acreditarem no projeto, né? Fiquem aí com Deus, né? Que tudo de melhor sempre. E até o próximo episódio, né? Até mais.